atenção proprietários rurais, o Fundo Rural, o Refis, o prazo para a adesão deveria terminar nesta quarta-feira, mas está sendo prorrogado até 30 de abril. Advogado da Sociedade Brasileira de Agricultura comenta quem tem e quem deve aderir ao Refis do Fundo Rural. O primeiro passo é identificar, contingenciar o tamanho do problema. Muitos produtores não têm ideia de quanto a Receita poderá cobrar deles sobre a dívida dos últimos 5 anos de Fundo Rural. Mas o cálculo disso é extremamente simples. A Receita Federal já tem as informações necessárias para fazer as cobranças judiciais, os autos de infração tributários, porque o produtor rural pessoa física e o produtor rural pessoa jurídica, quando fizeram as suas declarações de imposto de renda nos últimos 5 anos, informaram o seu faturamento anual, mensal e a totalidade anual. Então a Receita já tem a informação. Total. E o produtor pode dimensionar, encontrar o tamanho do seu problema, calculando o valor do faturamento dos últimos 5 anos, a receita bruta que ele teve nos últimos 5 anos, aplicar a alíquota de 2,3% e não as atuais vigentes. O governo vai usar as alíquotas discutíveis do período dos últimos 5 anos, anterior a 31 de dezembro de 2017. E, depois disso, aplicar uma multa de 100%, aplicar os juros de mora, a Selic e os honorários dos procuradores. Então, com esse critério de cálculo, ele terá uma estimativa bem precisa do tamanho do problema que ele terá que administrar. Para analisar, bom, convém, dentro do perfil empresarial do agronegócio, daquele produtor, ingressar no PRR e resolver o assunto, convém discutir mais uma vez o passado e aceitar o pagamento de agora em diante, ou convém discutir absolutamente tudo. Convém discutir o Fundo Rural novo, que está vigente desde 1º de janeiro de 2018, a dívida. Isso tem que ser analisado tecnicamente. Isso tem que ser enfrentado tecnicamente. Já há, por exemplo, decisões judiciais, eu vou citar apenas um exemplo, do Mato Grosso do Sul, desobrigando produtores e também frigoríficos do pagamento da dívida do Fundo Rural, mantendo o pagamento do Fundo Rural aprovado agora pelo Congresso. Ou seja, valeria a partir de agora. Isso. Existem produtores que fizeram depósito judicial dessa dívida e vão discutir. Então, cada produtor precisa dimensionar o seu problema. Qual é o tamanho da conta do produtor rural, pessoa jurídica, pessoa física? E depois disso, enfrentar, discutir tecnicamente com seus assessores, com seus advogados, com seus especialistas, qual era o melhor caminho a prosseguir para enfrentar e superar o problema do Fundo Rural. Cada caso é um caso, ele colocou bem, procurar seu contabilista, seu advogado, cada um tem o seu problema, a sua dívida, para que haja a melhor forma de adesão ao Refis do Fundo Rural. Então o prazo que terminaria nesta quarta-feira foi prorrogado até o dia 30 de abril. CPI da carne, 8.000 quilos se perderam na cozinha piloto por desmando administrativo. Enquanto o Ministério Público está investigando, através do promotor Oriel, a Câmara Municipal instalou a CPI e a primeira reunião será nesta terça-feira, 3 da tarde, no Legislativo. Fazem parte da CPI os vereadores Luiz Eduardo Nardi, o presidente, Maurício
é relator, e também Danilo da Saúde. Os três terão até 120 dias nesta primeira etapa para avaliar o que aconteceu. Por que 8 toneladas de carne para a merenda escolar foram perdidas exatamente por desmando administrativo? O que aconteceu? De quem é a responsabilidade? O fato é grave e realmente a população cobrava a apuração pela Câmara Municipal. Por isso, dos 13 vereadores, apenas 3 não aprovaram a instalação da CPI. Marcos Rezende, que é líder do prefeito na Câmara, Albuquerque e Cícero do SEAS. Vamos aguardar agora a apuração, tanto do Ministério Público como também da Câmara Municipal. Bom, Zé. Sindicato dos Servidores Municipais está protocolando a pauta de reivindicações da categoria. Atenção, porque são várias reivindicações definidas em assembleia da categoria do funcionalismo na última sexta-feira no Espaço Cultural. Várias reivindicações, 2 chamam a atenção. Entre reposição e reajuste salarial, 12%. E ainda a promessa de campanha não cumprida até agora, o plano de carreira. Por telefone, Mauro Cirino é o presidente do Sindicato dos Servidores e ele vai comentar a pauta definida pela categoria. Bom, Zé, nós tivemos a assembleia com os servidores sexta-feira, né? E o objetivo foi para nós montarmos aí a nossa pauta de reivindicação 2018. É importante a gente ouvir a categoria e por isso que nós chamamos para essa assembleia. E lá decidimos o seguinte: o que vai constar na nossa pauta, pode ser até que tenha algumas alterações a mais, não retirada, mas acrescentar, é que nós vamos estar pedindo 12% de reajuste salarial. O que seria isso? 6% é referente à inflação do ano passado e essa inflação acumulada de 17 a 18, né? Acumulada nos últimos 12 meses, que hoje está dando em torno de 3%, 3,5%, e os 2,5% que não foi nos repassado no ano de 2017. A inflação foi 4,5%. E na época a administração municipal nos repassou apenas 2%, ou seja, nem deu reajuste, porque o reajuste seria algo além da inflação, e também não nos deu a inflação do período, porque seria 4,5% e só deu 2%. Então nós estamos querendo que repasse esses 2,5% do ano passado. Fora isso, nós vamos estar pedindo também a abertura de negociação referente aos pagamentos da licença-prêmio. Muitos servidores têm direito à licença-prêmio e ela pode ser convertida 1/3, né, em pecúnia, e é isso que nós vamos estar pedindo, né, que eles se programem para isso. A questão de 1/3 das férias, tem servidores que geralmente, ao invés de tirar os 30 dias, gostaria de tirar os 20 dias e outros 10 converter em dinheiro, até mesmo para poder pagar o próprio IPTU, água, o materialzinho de construção para terminar uma reforminha em casa. Então isso aí também nós vamos estar discutindo. A questão do plano de carreira, né, isso é um ponto que nós tínhamos no final de 2016. Em 2017, quando o prefeito Alonso assumiu, um dos primeiros atos foi anular aquele plano existente. Na época nós pedimos para que se suspendesse, né, pelo menos se suspendendo os seus efeitos, nós teríamos um plano e ia se adequando ele até que a gente pudesse de fato estar com ele formatado e implantado. Mas acabaram anulando, com a promessa de que em 90 dias estaria apresentando um outro, e passamos o ano de 2017 todinho e nada de plano de carreira. Então, nós vamos estar exigindo a implantação desse plano de carreira, isso é fundamental. A questão dos aposentados, né, nós tivemos um outro prejuízo em 2017, para praticamente 2.000 servidores aposentados, que foi a retirada do cartão alimentação. Quando, na oportunidade, você lembra, os servidores lembram, a população também deve estar lembrando, que nós tentamos de tudo para reverter a situação, mas infelizmente não conseguimos, e a administração ficou de apresentar algo para substituir e acabou também não apresentando, mas nós não desistimos dessa luta, né? Então nós vamos continuar batendo nessa tecla para que volte a questão
desse benefício, se não for cartão, mas algo que possa substituir aquilo que foi retirado desses servidores esses que precisam pra caramba. Você sabe que aposentado nesse país, quando a gente aposenta, salário cai, quando a gente aposenta geralmente é porque a idade já está avançada, então temos mais problemas de saúde. Então são vários fatores que qualquer retirada de benefício traz um prejuízo enorme para esses trabalhadores. Aí, vamos aguardar agora. Vamos aguardar, a pauta está sendo protocolada, aí será aberta negociação, pelo menos é o que se espera, como colocou o Mauro Cirino. Se não, medidas mais drásticas serão tomadas pelo funcionalismo, que realmente está muito descontente com o governo Daniel Tato, porque na época da campanha eleitoral, muitas promessas, todo mundo sabe, o funcionalismo foi um fator decisivo para a vitória da chapa, no caso, de Daniel Tato sobre Vinícius Camarinha. Aí, a chapa vitoriosa, empossada, tomou posse e aí desmandos e mais desmandos contra o funcionalismo municipal, como comentou aí o Mauro Cirino. Por isso, realmente, a categoria está muito descontente com o governo municipal. Vamos aguardar. Destaques do momento: a arrecadação federal sobe 10% e soma 156 bi, segundo a Receita. 40% dos postos de São Paulo vendem gasolina batizada. Pode. Maggi desiste da eleição e vai ficar como ministro da Agricultura. Bem, a tecnologia cada vez mais presente no nosso dia a dia, isso é inegável, e uma técnica que vem sendo muito utilizada em nível doméstico. Mas é preciso atenção. O dia é agitado na casa da família Zanetti. Com 2 filhos pequenos, Lilian e Torim, perdem noites e noites de sono. O Gael, de 2 anos, tinha dificuldades para dormir e, atrás de soluções, o casal encontrou este aplicativo que simula barulhos de rios, do útero e até o famoso... De dia ele não tirava soneca quase que nenhuma, assim. E era bem difícil ele pegar no sono. E daí eu ninava ele, ou ele mamava, dormia mamando. E para ele continuar esse sono, eu ligava o aplicativo. E hoje ele faz parte da nossa rotina. A gente consegue dormir tranquilamente com ele. Eu acho que ele até ajuda muito a gente. No curto prazo pode até ser uma solução. Mas para os adultos, recorrer a aplicativos para ter uma noite tranquila não resolve o problema. Um indivíduo pode estar acordando cansado por um distúrbio do sono importante, que nem a apneia do sono, e aí os aplicativos não vão identificar isso. Então o risco é ele deixar de procurar um especialista, né, deixar de fazer a avaliação adequada, que é a polissonografia, e não for tratado da maneira adequada. Quem avisa o cérebro que é hora de dormir é um hormônio chamado melatonina. Ele relaxa o corpo e induz ao sono. E a luminosidade dos aparelhos eletrônicos, como smartphones e tablets, compromete a produção dessa substância. 1 em 3 brasileiros tem dificuldade para dormir e 11 milhões fazem uso de medicamentos para conseguir pegar no sono. O que muitos desconhecem é que a mudança de hábitos pode ajudar a resolver o problema. Então, aquela história, meia hora, 1 hora antes de dormir, tem que diminuir a luz branca excessiva, desligar o computador, desligar o celular, fazer alguma atividade relaxante, né? Uma leitura, a luz amarela, que é a que não estimula o cérebro, para o indivíduo relaxar para chegar na cama com sono. É preciso realmente atenção. Destaques finais. 2 carretas com cerca de R$1,5 milhão em cigarros contrabandeados são apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal na BR-153 em Ourinhos. A carga foi trazida para a Receita Federal aqui em Marília e o flagrante executado pela Polícia Federal, também aqui em Marília. Brasileiros, gastos de brasileiros no exterior subiram 27% em janeiro e chegaram a 2
2 bilhões de dólares. Devedores que ganharam descontos do governo no refis voltaram a dar calote. E aí, terão refis novamente? Também o governo confirma Raul Jungmann como novo ministro da Segurança. Criaram o Ministério da Segurança. Ele saiu do Ministério da Defesa e veio para o Ministério da Segurança. Jungmann, será que vai conseguir resolver o problema da violência, criminalidade que toma conta do país? E ainda, atenção, você que tem veículo, mais uma vez a gente lembra, veículo placa final 0. Prazo para pagar o IPVA termina nesta terça-feira. E Mega Sena, prêmio acumulado, chega a 11 milhões desta quarta-feira. 11 milhões Mega Sena. Na semana passada, uma aposta de Marília faturou 2 milhões. 2 milhões na Loto Mania. 2 milhões. E agora, uma aposta de Cafelândia fatura 7 milhões de reais na Loto Fácil. Parece que a sorte está aqui na região. E sorte tem, é claro, quem acredita nela. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima com a informação aqui no 4. Quatro Notícias. Oferecimento. Taust faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética.